primeiro, né? O primeiro Isso. super-herói, né? Tipo, já tinha o... E outra coisa, quando eles falam de transportar o planeta, a primeira coisa que eu pensei é, mano, por que eles não transportam o Galactus? Foi a primeira coisa que eu pensei assistindo o filme. Ah, sim. Né? E outra, como é que você transporta? Você vai transportar... mas eles pensam nisso depois, né? Depois, Chega, mas pra mim era a primeira opção. Porque você transporta o planeta e não transporta a Lua, você acabou com o planeta. Também, você pegou o planeta. eu pensei, pô, mas vai o sistema solar inteiro ou só a Terra, né? Precisa da Lua, precisa do Sol, como é que vai? No Sol, tudo bem, você bota a Terra ao redor do Sol. A Lua é pior. Sim. Você não levar a Lua é pior. Porque a Lua ela tem um quarto do diâmetro da Terra, ela faz muita influência na Terra. Sim, total. O Sol, você tem inúmeros sóis de dimensões parecidas ao nosso. Sim. Que você colocaria lá e dane-se, inclusive sem planetas orbitando, então você resolveria isso. Né? Eu achei pouco inteligente, achei que faltou contratarem um físico, um astrônomo, pra... Então, é porque assim, nos quadrinhos da Marvel, as explicações eram Stan Lee, sabe? Por quê? É por causa disso. Por que aconteceu tal coisa? Por causa disso daqui. Ah, tá bom. Não tinha aquela explicação científica. Sim. Eles trouxeram isso dos quadrinhos pro filme, assim. Foi uma coisa que eu percebi. Sim. Porque no quadrinho não tem muita explicação. É isso aí, ó. Não, ele apertou ali, saiu ali. Ah, tá bom. Então tá bom, vencemos. É isso aí. Legal. Vitória. Então eles trouxeram isso pro filme. Pro filme. Eu gostei do filme, assim. Tudo bem, tem seus probleminhas, né? Eu acho que a galera leva muito a sério os filmes, né? Nossa... só fez 600 milhões de dólares. Tudo bem, né? Cara, tem um monte de filme aí também que não chega perto disso, igual esse último aí o Parque dos Dinossauros que saiu agora. Apesar que ele fez uma grana boa aí, mas tava todo mundo falando mal do filme. Eu não sei se o cinema é uma coisa meio ultrapassada também, não sei, por causa dos streams, não sei. Eu falo que... dificilmente, quem que vai bater 1 bilhão? Então as pessoas, vai ter que bater 1 bilhão. Mas que filme que bateu 1 bilhão? Se você tirar os da Marvel, Avatar e, sei lá, mais alguns. Barbie não bateu? Barbie não, né? Bateu? Talvez, Então você conta nos dedos filme de bilhão, sabe? Então a galera quer muito que todos os filmes sejam 1 bilhão e não vai ser, não adianta. Mas você não acha que tá com a crise de roteirista? Porque, por exemplo, o primeiro... Mas isso geral, né? Geral. Né? O Parque dos Dinossauros, o primeiro. Você precisou ter um cara cooptado por alguém, né, que queria aquele material. Você tinha aquele cara que era o gordinho lá e tal, que era o cara que manjava tudo. Como ele chamava? Newman? Isso, o Newman, né? O Newman, que manjava tudo da programação. Sim. Pra você conseguir dar aquele problema no Parque do Dinossauro. Neste filme, foi uma embalagem de chocolate, que destruiu o parque. Esse aí eu não assisti. Você não assistiu? Então, você vai ver. Não tem problema. É uma embalagem de chocolate. Então, eu vou lembrar disso daí. Não é spoiler, é o começo do filme. É o começo do filme. É patético. Né? É patético. Então me falta um pouquinho desse negócio de... Isso geral, viu? Eu sempre gostei de assistir filmes e eu tô com crise de filmes. É. Tirando esses da Marvel, que eu vou assistir pelo... Não tem um filme bom, pela Marvel, eu vou lá. tempo. Então, eu não lembro o último filme que você assiste, você fala, porra... Que filme... Você fica pensando, assim, 3 dias, você fala, porra, mas... Tipo Matrix. O cara fez aquilo. Meu Deus, nossa, não acredito que foi aquilo, sabe? Sim. Você assiste... É igual as novelas atuais, né? Teve um dia que você falou das novelas, você falou assim, enredo de quadrinho, um gibi de quadrinho tem um roteiro melhor que qualquer novela. Melhor que qualquer novela, sem dúvida. Sem dúvida. Isso talvez nos últimos 30 anos, com certeza, assim, né? A galera fala muito daquela novela Avenida Brasil, que parou o país. Eu me importei com essa novela. Eu não assisto novela, a minha esposa assiste, eu assisto por osmose, assim, sabe? Sim. Eu fico ali, porque você também não precisa ficar vendo episódio por episódio pra matar as novelas. Então, assim, é muito previsível, né? Se você assistir um episódio por mês, você já sabe tudo que tá acontecendo. Você vê a chamada entre um programa e o outro. Você vê a chamadinha, você já sabe o que vai acontecer. Eu acho que carece de bons roteiristas, assim, cara. Principalmente em novela, em filmes, pra trazer um roteiro. Aqui, roteiro original, né? Será que tem histórias que nunca foram contadas, que estão guardadas ainda? É assim, cara, tem que ter uma imaginação muito boa, né? Pra você trazer uma novidade e falar, porra... Que legal isso daí. Então, talvez chegue uma hora que as ideias... Nos quadrinhos tá um pouco assim, hoje em dia, a Marvel e a DC. Carece de boas histórias, mas eu não sei se tem muitas histórias ainda pra trazer como novidade, uma coisa legal, assim. Então... Eu tenho a crença de que... Uma vez eu discuti com um especialista italiano justamente em criatividade e arte. E eu falei uma coisa que é normal eu fazer isso com as pessoas. Um senhor de quase 80 anos, que trabalhou a vida toda com criatividade e arte. Sim. E eu fiz ele parar pra pensar, rever os conceitos depois de 60 anos de profissão.
que ele falando sobre a criatividade, a importância, como a criatividade nos leva ao infinito. E eu falei pra ele, eu acho que a realidade, ela é muito mais criativa que a nossa criatividade humana. Eu acho que a gente nem tem capacidade de criar algo que já não tenha sido criado em algum lugar, que seja impossível. Você consegue me falar algo que é impossível? Que apareceu nos quadrinhos em qualquer lugar e que seja impossível? Em termos de roteiro, assim? Não, em termos de realidade. Algo que aparece nos quadrinhos que tenha sido uma criação que não exista na realidade. Então, algo que seja impossível de qualquer forma. Eu tava pesquisando, assim, sobre criação dos personagens em si, né? Sim. Porque tem uma polêmica do... quem criou os personagens? Foi o Stan Lee? Foi o Jack Kirby? Não foi o Stan Lee. O Stan Lee roubou ideia. Porque o fulano... O Stan Lee tá em todas também, né? É sempre ele e alguém. Tem uma polêmica. Tanto é que tem até um... Tem um estudo que eu fiz sobre a criação dos personagens. Toda a criação parte de um ponto que já existia antes, nos quadrinhos principalmente. Então o Thor, já existia o Thor mitológico, só foi adaptado pra Marvel, mas já existiam outros personagens. Thor publicado por outras editoras. Sei lá, o mais original, talvez, não sei. O Incrível Hulk, que é um monstro que se transforma por causa de uma radiação, já tinha alguns personagens parecidos. O Médico Monstro. Tanto é que é baseado nisso aí. Mas a Marvel já tava fazendo umas histórias de monstro também. E o Hulk também tem uma mesclagem com o Frankenstein também. Sim, perfeito. O Frankenstein, o Médico Monstro. Perfeito. É difícil, porque eu falo assim, qualquer coisa... É igual a gente falou dos heróis da mitologia, tudo inspirado os personagens aí. E quando você pega, por exemplo, qualquer coisa que tenha acontecido que seja impossível, né? Você fala, voltar para o passado é impossível. Então pensamos algo que não existe na realidade. Mas não, porque na verdade existe viajar para o futuro. A gente viaja para o futuro o tempo todo. Sim. Então quando você bota o viagem para o passado nos quadrinhos, você só tá olhando para o outro lado. Não é uma criação original. Quando você pega o Goku, que ele se transforma e fica diferente, e ganha mais poderes e tal... Transformações, você existe na natureza, uma transformação de uma borboleta, por exemplo, né? Sim. Então isso existe, de certa forma. Então foi um momento que a DC, pra mim, ficou muito legal. Quando eles começaram a consultar a ciência... Você falou isso no podcast, eu não sabia disso aí, viu? Eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Quando a ciência entra nos quadrinhos, que inclusive surge esses conceitos... De onde que vem esses conceitos de múltiplos universos? Ele vem de teorias científicas, inclusive recentes na época. Então a ciência por si, a natureza por si só, é absurdamente mais criativa que a gente. Só que a gente que dá muito valor. Aí que existem outras versões nossas por aí, né? Então, eu não acredito nesse multiverso. Mas é uma coisa legal, assim, de você imaginar. Será que tem um outro eu lá, um outro você? Sim. Isso é legal. Mas, de repente, sobre ideias originais, talvez o grande mérito da Marvel é colocar isso que eu te falei dos personagens mais parecidos com os leitores. Talvez isso é uma ideia... Sim. Porque o que é herói? Todos os heróis... O Zorro era um... né? Vencia todas. Sei lá, o Tarzan. Tarzan era bom, hein? Né? Se dava bem. Mas mesmo o Tarzan veio uma coisa meio Romulo e Remo, que foi criado pela... Daniel Boone, lembra do Daniel Boone? Daniel Boone não lembro. Um Velho Oeste, sei lá. Eu lembro do Tex, que era Velho Oeste. Então. Os da Marvel, eles trazem esses problemas do cotidiano. Então isso talvez seja uma ideia original do Stan Lee e do Kirby, assim, de colocar eles como... né, batendo cabeça um com o outro. O Quarteto Fantástico é uma família. Então, assim, quem que não tem problema de família? Sim. Minha família? Todo mundo tem uma família que tem um problema ali. Sim. E eles brigavam, né, na história, né? Mas se você lê Homero, também tem tudo isso. Tudo bem. O lance da família. Mas o problema nos heróis, eu acho que talvez seja uma coisa inovadora, assim, pra Marvel. Sim. Trazer esse problema pros personagens. Peter Parker duro, Homem de Ferro com problema no coração... Xavier cadeirante, Demolidor cego e por aí vai. Eu acho que foi um salto nos quadrinhos quando a gente começou os super-humanos, que não existiam... Até então, todo super-humano era um deus. Você não tinha super-humanos que não fossem deuses. Antes, pela mitologia tal, etc. Tanto que, por que o Superman usa... O Superman é o primeiro, né? O primeiro super-herói, né? Tipo, já tinha o Mandrake, tinha o Fantasma, mas super é o primeiro, super. O Superman, ele usa a cueca por cima da calça, que o pessoal brincava, porque era o uniforme do homem forte dos circos, né? Dos circos, exatamente isso daí, Que eles usavam uma sunguinha e tal. Então você fazia uma analogia àquele homem forte. É isso aí. Sempre tem uma referência, você sempre vai achar uma referência.